Daniel Trigueiro, sou bolsista no Instituto Mameroá desde o início do ano. E hoje eu quero falar um pouco do meu projeto, meu plano de trabalho, que é onde estou interessado numa forma de desnutrição, que é a deficiência de micronutrientes, especificamente. Como isso varia entre estações da Amazônia e como as comidas locais poderia ter uma influência de aliviar esse problema. Assim, a desnutrição é um problema muito grande mundialmente. Um, e uma em cada 10 pessoas passa fome, quer dizer que falta calorias e proteína. Mas uma em cada 4 pessoas falta micronutrientes. Até metade de mortes nas crianças menos de 5 anos é causada por causa da falta de micronutrientes. Assim, claro que os dois tipos de desnutrição são grandes problemas, mas hoje em dia, essa forma de desnutrição, que é a falta de calorias e proteína, que sempre era o mais falado, mais estudado, um, estava melhorando pouco a pouco nas últimas décadas, até o nível que hoje em dia a gente fala mais em mudar o foco de alimentar as pessoas para nutri-las. Assim, meu foco é mais nos alimentos silvestres. Hoje em dia, ainda bilhões de pessoas precisam dos alimentos silvestres para se alimentar, né? Por exemplo, o peixe, peixe marinho e de água doce também, é uma forma de alimento para bilhões de pessoas ainda. E também tem carne de caça, frutas e outras coisas também. Na Amazônia, ainda é um parte da dieta mais importante do que outras regiões. Eu estou estudando isso agora mesmo, esse ano, com um banco de dados coletado para o Instituto Mameruá um tempo atrás, onde a gente tem informações sobre mais de 10 mil refeições. A gente tem peso de todo o alimento em cada refeição, que significa que a gente tem informações sobre alguns 22 toneladas de comida. Uh, Nos ambientes diferentes do Mamiroá e Amanã, entre essas estações, que eu vou falar muito mais sobre isso depois, um, até o nível de espécie. Assim, não é só o peixe, caça, fruta, a gente tem outras espécies. E também que a gente tem informações sobre as comidas mais modernas, em que a gente chama transição nutricional, onde o povo está comendo menos da comida tradicional, que é peixe farinha, né? Que ainda é o mais importante, mas está entrando mais comidas industrializadas, quer dizer, o frango, refrigerante, coisas assim. Assim, nos últimos meses, estou gastando muito tempo analisando esse banco de dados e vendo como a dieta varia entre o ano. Um, mas também nesse projeto, o último trabalho que eu fiz também, eu sempre tenho essa tipo pergunta principal, que é como numa região mega diversa como a Amazônia poderia ter insegurança alimentar, né? A gente sabe que tem uma riqueza muito grande e uma fartura de comidas, né? De comidas silvestres, mas ainda tem insegurança alimentar. Assim, agora vou apresentar um pouco sobre um estudo que eu publiquei agora no final de abril, para botar isso em contexto, né? Um, que é essa ideia de quando a gente conversa com comunitários, a gente entende que em alguns lugares e épocas a pesca é muito difícil. Como a pesca, e a gente sabe desse estudo que estou analisando agora, ainda o peixe dá a fonte principal de proteína para os comunitários, e eles dependem muito na pesca, isso poderia causar uma insegurança alimentar até um lugar com tanta fartura como a Amazônia. Assim, nesse estudo, a gente foi para mais de 300 casas na estação de cheia e na seca também, no Rio Purus. Um, e nessas casas, a gente perguntou toda vez que a gente visitou, que foi alguns 600 vezes, né? Sobre a alimentação em casa, para calcular o índice quantitativo de insegurança alimentar. Também a gente estava perguntando sobre a captura de peixe, né?
e o tempo de pesca para calcular a taxa de captura, que na área de ciência de pesca chama de captura por unidade de esforço. Do resultado, a gente, em resumo, né, acho que durante a época de cheia, em comparação com a época de seca, a pesca é muito mais difícil. Quer dizer que eles gastaram 3 vezes mais pescando do que a seca, mas ele estava pegando metade de peixe, né, em biomassa. E que nessa mesma época, os ribeirinhos estavam sofrendo de insegurança alimentar severa. Quer dizer, por exemplo, que uma em cada 6 casas falou que eles passou um dia sem comer nada durante o último mês. Ou uma em 3 casas disseram que eles pulou uma refeição ou mais durante o último mês, né? Assim, essa conclusão foi muito importante para comunicar ah, onde numa região que a gente acha que é muito fácil se alimentar, como tem tanta fartura, e por isso eu publiquei no, na revista People and Nature, no British Ecological Society esse ano, e deu muita atenção na mídia também. Assim, revista Papesp deu um artigo sobre isso, Mongabe, e também a Amazônia em Tempo colocou na capa. Mas claro que esse ano o nosso foco é mais ligado com a pandemia e quero te mostrar esse gráfico para dizer que quando eu publiquei foi final de abril, que também é a época quando não enchente, né? Quando o rio tá enchendo, um, e que a cheia foi no mesmo tempo de que um, o tempo que a gente tinha mais casos do Covid interfere. Mundialmente, a pandemia foi identificada como um problema de insegurança alimentar também, como a gente tinha que ficar em casa, né? Deu muitos problemas em como a gente poderia procurar comida. E a gente identificou isso inicialmente na Amazônia também, como já é uma época de fome, né? Na cheia, que eu mostrei com a pesquisa, junto com a pandemia. Isso eu falo que isso foi tipo o pior tempo para pandêmico e escrevi sobre isso, como coronavírus e a cheia juntos estava causando mais problemas ainda. E também para a população brasileira também, eu falei num podcast aqui nos Dragões de Garagem. Mas também com uma ação, né, não somente para, tipo, comunicar isso para o povo, junto com algumas pessoas no Instituto e alguns de fora também, a gente começou essa campanha, inicialmente para entregar máscaras para ter fé, as famílias que estavam precisando mais em ter fé e comida também, e depois para as comunidades tradicionais em torno de ter fé. No final, a gente entregou mais de 3 mil máscaras e 16 toneladas de comida. Mas muito de que eu já falei é sobre a quantidade de comida, né? Eu mostrei que a pessoa estava pegando menos peixe na cheia e que esse é um problema de insegurança alimentar. Mas meu foco agora na minha pesquisa, eu quero falar mais sobre a qualidade também. Os dois são coisas interessantes, né? Ou importantes. Assim, o estudo principal que mostra isso foi no ano passado, no Nature, onde eles, Hicks et al., né, fizeram uma análise muito grande da pesca internacional, mas pesca marinha especificamente, né, no mar. Que eles tinham foi dado sobre a captura de peixe internacional e também de valor nutricional de cada espécie, né? E que eles acharam que não tem relação entre as concentrações de nutrientes, que dizer zinco, ferro, sabe, ômega 3, essas vitaminas também, e a captura total da pesca. Quer dizer que é a qualidade, não a quantidade dos nutrientes de uma pescaria é determinada pela composição de espécies, né? Não somente do peso, da biomassa em total. Assim, isso traz a minha pergunta principal do meu projeto, né? É que qual é a principal fonte de micronutrientes nas dietas ribeirinhas? A gente já sabe que proteína
e calorias vêm principalmente do peixe e da farinha, né? Mas a gente não entende muito sobre micronutrientes. Por quê? É porque a gente não sabe o valor nutricional das comidas. Já tem alguns dados sobre algumas espécies de peixe mais consumidas em Manaus. A gente sabe nada sobre a caça, que é uma coisa que eu quero fazer, identificar isso. E já eu estou no processo de fazer um banco de dados, o banco de dados maior que existe do valor nutricional dos peixes na Amazônia. Assim comecei a analisar isso alguns, não sei, 3 meses atrás, porque fui pro coletar 24 espécies do peixe mais consumido pelo ribeirinho, né? E entreguei para um laboratório em Lavras para fazer essa análise. Assim já comecei com peixe e eu estou querendo fazer com caça e também com fruta. Um, assim, isso traz para a segunda pergunta principal que eu tenho, é que se existe uma variação sazonal na ingestão de nutrientes, né? Como eu falei, a gente já mostrou que tem uma variação na quantidade de algumas comidas, mas sem entender sobre o valor nutricional, a gente não consegue responder essa pergunta. Essa é essa segunda. E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer meu projeto na Flona, né? Na Flona de Tefé. Eu vou viajar no Rio Tefé, Alto Rio Tefé, né? E o Rio Curimatá. E a ideia é viajar com o UBS Fluvial da Prefeitura de Tefé. Assim, no início do ano, eu cheguei em Tefé em janeiro. Em janeiro e fevereiro, fiz 2 viagens. Um no Rio Solimões e outro nessa região, né? Visitando todas essas comunidades para conversar com eles sobre as minhas ideias e conhecer as pessoas, né? Assim, quando eu estou nas comunidades, eu quero entender com muito detalhe de que eles consumiram nos últimos 24 horas, né? Assim, eu vou fazer isso na forma de entrevista. Também com alguns alimentos mais importantes sobre que eles comeram nos último mês, né? Eu quero entender sobre a merenda e essa diferença entre as estações. E por isso vou visitar em várias estações do ano. E esse gráfico aqui é o tipo de coisa que eu estou querendo conseguir, de entender as épocas que tem mais de uma coisa, uma fruta, de pesca, coisa assim, né? Assim se traz a última pergunta, que é se existe uma variação entre estações na saúde dos ribeirinhos. Aqui, assim, principalmente eu quero medir a anemia, usando uma dessas máquinas que eu consegui, que chama HemaQ, que ele, com uma pinga de sangue, ele mede a quantidade de hemoglobina e, por isso, ferro na dieta das pessoas, no sangue das pessoas, né? E eu quero fazer isso junto com o SUS, claro, né? Assim, isso é que eu deveria estar fazendo agora, mas por causa da pandemia, eu já comecei com vários projetos ou várias coisas ligadas de analisar dados sobre consumo, né? Um, e, e não exatamente o que eu queria fazer em forma do campo, né? Assim, também durante esse ano eu publiquei esse primeiro artigo aqui no, na revista Human Ecology, foi sobre açaí e mudança climática nas comunidades ribeirinhas. Eu tenho um artigo que eu que tenho quase pronto, que eu espero que vai sair na revista Neotropical Ecology no final do ano, ou novembro ou dezembro. E outro artigo que escrevi juntos com um grupo de pessoas no Instituto Mameroa mesmo, que vai estar a gente está tentando publicar numa revista do ONU, né? Assim, esse é um resumo do meu plano de trabalho e do que eu fiz este ano. Muito obrigado por assistir.